Olá, eu sou o professor Marcelo Badin e estou reativando esse canal aqui no YouTube para compartilhar com vocês um vídeo a respeito de intervalos reais, como é que escreve intervalos reais, que é um assunto muito importante no estudo de inequações. Valeu, forte abraço para vocês, tudo de bom. Nosso tema é intervalos reais. Todo número real pode ser associado a um ponto de uma reta e vice-versa. Essa reta é chamada reta dos reais. Então, veja só. Essa reta, por convenção, tem como origem o zero. E tudo que está do zero para a direita tem orientação positiva, tudo que está do zero para a esquerda tem orientação negativa. Quanto mais à direita o número está, maior ele é. Veja, falar que x é maior do que zero é sinônimo de falar que x é positivo. X é menor do que zero é sinônimo de falar que x é negativo. Então, suponha que eu precise descrever este intervalinho aqui, ó. Todos os números reais que estão compreendidos entre 2 e 7. E aí tem a seguinte convenção. Se eu fizer uma bolinha aberta, significa dizer que não entra o 2, mas vai entrar o primeiro número real que vier logo depois do 2. E se eu fizer isso aqui, ó, uma bolinha fechada, significa dizer que entra o 7. Achar uma maneira de descrever o intervalo de números reais que estão compreendidos entre 2 e 7, não inclui o 2, inclui o 7. Existem infinitos números reais nesse intervalo. A reta é densa, ao lado do número real tem outro, tem outro, tem outro. Existem infinitos. Então a gente vai, de uma primeira maneira, apresentar isso aqui por compreensão, sentença matemática. Então eu vou começar a sentença dizendo que todo x pertence a R. Então, x pertencente aos reais, tal que. Aí, note, o x está bem no meio entre o 2 e o 7, está entre 2 e 7. Então, se você se colocar na posição do x, você vai olhar para o 2, você vai falar assim, eu sou maior que o 2, o x é maior que o 2. E, ao mesmo tempo, ele é menor que o 7, porque o x está à direita do 2 e à esquerda do 7. Vamos lá. Entra o 2? Não. Então, bolinha aberta, eu não vou colocar o igual nesse símbolo. Entra o 7? Sim. Bolinha fechada, então eu vou colocar o igual. Então, para descrever esse intervalo a partir de uma sentença matemática, descrição por compreensão, eu posso escrever x pertence a R, tal que 2 é menor que x, que é menor ou igual a 7. Então, quando você for fazer aí no seu caderno, no seu fichário, você vai pegar uma caneta, um lápis, vai pegar uma régua, olha que linda essa réguinha da Barbie, das minhas filhas aqui. Aí você vai lá, desenha reta, coloca o 2, coloca o 7. Vamos lá, meus queridos alunos, como é que você vai representar isso no seu caderno, no seu fichário? Então, você vai fazer um risquinho, né, representando a reta dos reais, 2 começo, 7 fim. Não entra o 2, bolinha aberta aqui no 2. Entra o 7, bolinha fechada no 7. Não vai fazer um riscão grosso ali como eu fiz lá no PowerPoint. Então, você vai fazer assim, ó, do 2 até o 7, você risca, por exemplo, fazendo um tremidinho, ó. Pronto. Se quiser fazer o barulhinho, faz. Se não quiser, não precisa. Então, a gente acabou de ver que eu escrevo esse intervalo assim, ó. X pertence a R, infinitos números reais tem nesse intervalo. Sempre que o x estiver entre dois números, você vai escrever primeiro extremo do intervalo menor que x, que está aqui no meio, menor do que 7. Entra o 2? Não, bolinha aberta, então não põe o igual. Entra o 7? Sim, então bolinha fechada, entra, põe o igual. Professor, não era a mesma coisa que escrever x pertence a R, tal que 3 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 7? Não, meu querido aluno.
Por quê? Porque vai ficar faltando os infinitos números reais que existem entre 2 e 3. O 2,1, o 2,2, o 2,115. Então, infelizmente, essa aqui está errada. Mais errada ainda. Aí, Badim, abre chave e põe 3, 4, 5, 6 e 7. Não, né, gente? Esses daqui são apenas os números inteiros que estão nesse intervalo. Como a gente está tratando do intervalo real, existem infinitos números que estão compreendidos entre 2 e 7. Então, sempre que o x estiver entre dois números, vamos lá, vamos pegar um intervalinho assim, ó, fechado aqui, por exemplo, no 12, aí ele vai tic, 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 aberto aqui no 15. Então, eu começo assim, x pertence a R, tal que 12 menor que x, menor que 15. Então, o x está no meio. Pode pôr o igual no 12 por causa da bolinha fechada, não pode pôr o igual no 15, porque a bolinha está aberta. Beleza, meus queridos alunos, entenderam? Badim, eu não podia escrever aquele intervalo aqui, ó, esse intervalinho aqui, eu não poderia escrever assim, x pertence a R, tal que, a minha chave sempre linda, né? Tal que x é maior que 2 e x é menor ou igual a 7. Poder pode, mas ninguém escreve dessa forma. Isso aqui não é usual. Então, o jeito correto de escrever é esse aqui. Isso aqui chama compreensão ou sentença matemática. Beleza, moçada? Então vamos agora a um outro intervalo. Vamos colocar o 5 como referência e eu vou colocar uma bolinha aberta aqui no 5. Aí eu vou marcar tudo que está do 5 para a direita. Note, esse intervalo vai ter começo no 5 e vai embora, não tem fim, vai terminar lá no infinito. Então, veja, todo número que está à direita do 5 é maior do que ele. Então, como é que a gente poderia descrever a partir de uma sentença matemática? Vamos lá? X pertence a R, tal que, como eu quero números à direita do 5, o x que eu quero é maior do que 5. Não é igual porque a bolinha está aberta, tá bom? Então, se tivesse bolinha fechada, eu colocaria maior ou igual. Nesse caso, só bolinha aberta. Bacana? Então, esse é um intervalo que começa no 5 e vai embora. Badinho, eu podia ter escrito 5 menor do que x? Pode, está correto, mas o usual é falar x maior do que 5. Beleza? Vamos para mais um? O 1 vai ser minha referência, vou botar a bolinha fechada, inclui o 1. E eu quero para a esquerda do 1. Então, vamos lá. Começo eu sei, x pertence a R tal que. Como o x que eu quero se encontra à esquerda do 1, eu vou escrever x menor ou igual a 1. Por que eu coloquei o igual? Bolinha fechada, inclui o 1 no intervalo, coloco o igual. Então, nós já demos exemplos de 3 tipos de intervalos. No primeiro caso, o x está entre dois números. No segundo caso, o x está à direita de um. No terceiro caso, o x está à esquerda de outro. Agora, vamos falar de um tipo um pouquinho mais trabalhoso para escrever. Vamos lá, suponha que eu marque com uma bolinha aberta no 3, no 8, significa que não entra nem o 3 nem o 8, só que ao invés de eu pegar o intervalo entre 3 e 8, eu vou pegar antes do 3 e depois à direita do 8. Poderia escrever todos os reais menos o intervalo fechado de 3 até 8, mas não é usual. Então, note que esse quarto exemplo é diferente dos anteriores. Por quê? Porque em todos os anteriores era apenas um intervalo. Nesse último quarto exemplo aqui, nós temos 2 intervalos. Então, a gente vai por partes. O começo é fácil, x pertence a R tal que. Eu vou escrever só o primeiro intervalo, os números que se encontram à esquerda do 3. Então, x menor do que 3. Eu vou dar um espacinho, vou escrever quem está à direita do 8. X é maior do que 8. E aqui no meio, eu vou colocar um conectivo.
Gente, cuidado que muita gente tem a tentação de colocar I, mas não é. Veja só, a sentença como um todo. X pertence a R. Eu quero um número real que seja menor que 3 e maior do que 8. Se eu colocar o conectivo E, eu vou estar escrevendo um conjunto vazio, porque nenhum número é ao mesmo tempo menor que 3 e maior do que 8. Então o conectivo que vai entrar aqui é OU. Então, sempre que tiver mais que um intervalo para descrever, se a gente usar a sentença matemática, a gente escreve o primeiro ou escreve o segundo. Se tiver 3 intervalos, vai ter 2 ou. Primeiro ou segundo ou terceiro. E assim por diante. Beleza? Então, esse é um jeito bastante usado para descrever intervalos reais. Eu agora vou falar de um outro jeito, que é a notação de intervalo. Para eu poder falar da notação de intervalo, eu vou pegar como exemplo aquele primeiro intervalo que eu escrevi com vocês, né? Que eu escrevi com sentença matemática, x pertence a R, tal que 2 é menor que x, que é menor ou igual a 7. Então, existem infinitos números reais entre 2 e 7. Aqui, essa é a primeira maneira de representar o intervalo aberto no 2, fechado no 7. Então, se eu for usar a notação de intervalo, eu sempre vou colocar começo, vírgula, fim. Se um dos dois números for decimal, ou os dois, daí você vai separar por ponto, vírgula. Então, é sempre começo, fim. Tá bom? Sempre assim. Então, 2, 7. Se eu colocar entre chaves, eu vou estar representando um conjunto de 2 elementos. Eu só vou estar representando o 2 e o 7. Então, esse jeito não. Se eu colocar 2 e 7 entre parênteses, eu vou estar representando um par ordenado. Também não me interessa. Então, esses jeitos aqui, não. A gente vai colocar 2, 7 e vai usar colchetes. Colchetes, assim, ó, colchetinho e o colchete de costas para o número. Então, vai ser sempre assim. Quando o número está no intervalo, o colchetinho vai estar abraçando o número, vai estar virado para o número. Quando o número não está no intervalo, o colchetinho está de costa para o número. Então, vamos para o nosso intervalinho. Começa no 2, termina no 7. Entra o 2? Não, bolinha aberta, tá? Não entra o 2, ó, tá vendo? Não tem o igual. Então, o colchetinho vai estar de costas para o 2. Entra o 7? Sim. Olha lá, ó, tem o igual, bolinha fechada. Maravilha. Então, essa é outra maneira de representar. Ou seja, se eu escrever esse 2,7 colchetinha de costa para o 2 abraçando o 7, é a mesma coisa que escrever x pertence a R tal que 2 menor que x menor ou igual a 7, que é a mesma coisa que representar graficamente ali na reta a nossa representação gráfica. Tá bom? Cuidado. Badinho, se eu fizer assim, pode? Não. É sempre começo, fim. É uma questão formal, mas precisa conhecer. Gente, de 2 até 7 existem infinitos números reais. Muito bem. Então, vamos voltar lá ao primeiro intervalo e vamos escrevê-lo com notação de intervalo. Começa no 2, vai até o 7. Não entra o 2, colchetinho de costa. Entra o 7, colchetinho abraçando o 7. Olha lá. Sempre importante começo e fim. O segundo intervalo, o x pertence a R tal que x é maior do que 5, ele começa no 5 e vai embora. Então, ele vai terminar no infinito. Então, a gente vai colocar 5, vírgula, infinito, aquele símbolo do infinito, aquele oitinho deitado lá que vocês conhecem. Não é necessário colocar mais infinito. Se quiser, pode, mas do outro lado, quando for de menos infinito, aí sim é importante colocar o sinalzinho de menos. Então, o intervalo vai começar no 5, terminar no infinito.
aberto no 5, porque a bolinha está aberta, então colchetinho de costa, e infinito e menos infinito é sempre aberto, porque a gente, em tese, nunca chega. Então, vamos lá. De 5 a infinito. Perfeito? Começa no 5, termina no infinito. Alguns autores gostam de, no infinito, no lugar do colchetinho de costa, colocar um parênteses, que equivale a intervalo aberto também. Boa? Vamos lá, o terceiro intervalinho. X pertence a R tal que x é menor ou igual a 1, está representado graficamente na reta como os pontos à esquerda do 1 com bolinha fechada no 1. Com colchetes, ele vai começar lá para trás, para a esquerda do 1, menos infinito, aberto por definição. E aí 1 fechado, porque a bolinha é fechada, então abraço 1. Boa? E finalmente, o nosso quarto exemplo, como é que a gente representa usando notação de intervalo? A gente vai fazer por partes. Então, vamos lá. Primeiro, antes do 3, de menos infinito, aberto por definição, até 3 aberto, porque a bolinha é aberta. Aí dá um espacinho aqui. O outro intervalo começa no 8 e vai embora, infinito e além. Então, de 8 até infinito. E aqui no meio, a gente usava o conectivo ou. Então, aqui, como são intervalos, a gente vai usar a operação de conjuntos união. Tá bom? Beleza? Espero que tenha ficado claro como é que a gente representa. Ah, Badim, mas por que você dá de dois jeitos, né? Fala as duas maneiras. Numa prova dissertativa, você pode escolher um dos jeitos para apresentar a resposta. Porém, numa prova teste, a pessoa que elaborou o teste é que vai colocar as alternativas do jeito que ele quis representar. Então, é importante que você domine, que você conheça essas duas maneiras. Tranquilo? Só para a gente fechar, vamos lá. Suponha que eu queira representar esses números reais aí que estão destacados em vermelho, esses intervalos. Então, vamos começar por compreensão. X pertence a R, tal que tem mais que um intervalo, então vai aparecer o conectivo OU. Eu vou escrever o primeiro, o X está entre 0 e 1, então vamos lá. 0 menor que x, menor ou igual a 1. Não entra o 0 porque a bolinha é aberta, entra o 1 porque a bolinha é fechada. Ou, vamos lá, o segundo intervalo está à direita do 2. Então, todo x que está à direita do 2 é maior do que 2. Bolinha aberta não tem o igual. Fechou. É assim que a gente representa, por compreensão, sentença matemática. Se eu quiser usar os colchetinhos, vamos lá. Primeiro intervalo, entre 0 e 1, não entra o 0, entra o 1. Então, 0,1, colchetinho de costa para o 0, abraçando o 1. União, aí o segundo intervalo começa no 2 e vai embora até infinito. Então, como é bolinha aberta no 2, de costa para o 2, e infinito e menos infinito sempre aberto. Só lembrando os nomes, né? Quando a gente marca na reta, a gente está fazendo o que a gente chama de representação gráfica. Esse modo aqui chama sentença matemática ou compreensão, representação por compreensão. E este último modo, notação de intervalo. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e um forte abraço. Até uma próxima.